que não mande nela. Ela vai fazer do mesmo jeito. Mas finge que vai fazer pelo menos. Nós, é diferente. Somos diferentes. O que eu quero dizer com isso é que aquele clima que alimenta o nenê, chamado clima familiar, está mudando. Se a gente não prestar atenção nisso, a gente vai desconhecer o nosso filho já no 5º mês de vida. Por quê? A criança, quando nasce, já tem um mundo para aprender. Ela aprende isso praticamente em 3, 4 anos. Algumas aprendem especialidades. Quem tem crianças pequenas em casa já sabe. Se tiver um iPad, criança de 1 ano já quer um iPad. Imagem, som, cores, movimentos, quer dizer, nem tem a habilidade motora. Já está com o dedinho lá mexendo, está indo para trás naquela quer, tentando aprender uma coisa. E a mamãe fica feliz, ó, prodígio. Uma criança índica, não mexe com ela, azul. Não estou duvidando da existência. Eu estou falando que se a gente conhece um pouquinho, quer ver aquilo, a gente enxerga. Então, as crianças hoje são prodígios, não são não. Essas crianças foi oferecido para elas 1 ano de idade a possibilidade de ser dona das ações, e aí é que já começa um conceito interessante que é a felicidade. Felicidade é a pessoa sentir-se capaz. Fértil, felicidade vem de fértil, fertilidade. A pessoa que produz, e a criança produz o próprio prazer com o iPad. Ou seja, na hora que eu nasço, que eu nasci, eu tinha lá alguns dedos dendritos, são chamados aquelas extensões. Eu, para ser bom, eu tenho que me relacionar com vários neurônios, eu sozinho não sou nada. Eu me relaciono não é com palavras, mas nos encontros dos dendritos, onde aquelas trocas de neurotransmissores, que o Anthony muito bem falou, mostrou até em figura como é que é. Então a gente não contata fisicamente, é como se encostasse perto e aí houvesse as trocas dentro do espaço. Então, a criança não tem nada, tem poucos dendritos quando nasce ou recém-nascido, em pouco tempo começa a fervilhar no cérebro dela a formação das sinapses. Período que o ser humano mais aprende é de 0 a 4 anos de idade. E, se aprendeu, fez 2 vezes vira hábito. Basta ver como tem crianças que se habituam com poucas vezes de colo e não querem mais dormir no berço. Então elas se habituam e o que vira hábito vira uma coisa como se fosse instintiva. Ela faz como se fosse de nascença, não é, adquiriu. Então, a criancinha que se diverte sozinha, que a mãe pode ficar com o pai, distraindo-se também, que não tem tempo, hoje em dia está assim, né? O tempo é tão escasso. Então, a mãe se dá por feliz, só que, se ela está usando, a criança está usando todas as sinapses para aprender uma função, ela está deixando de aprender as outras coisas. Ou seja, o aprendizado do neném está sendo prejudicado pela única ação que o cérebro está sendo usado, a iPad. 1 hora por dia de iPad já é muito para uma criança, porque nessa 1 hora ela podia estar ouvindo, podia estar vendo, podia estar sentindo, podia estar movimentando, podia estar produzindo. Crianças que estão se mexendo estão produzindo. Pois bem, então a criança se mexe no iPad, a mãe e o pai já não são as únicas informações
não é o único clima que a criança recebe. O relacionamento com o pai, com a mãe, entre eles, ou se tiver um irmão. O clima familiar já fica como que entrando uma internet, fica entrando um aparelho ali. Só que, em geral, as crianças hoje, as privilegiadas, as mães podem ficar com elas, mas a maioria já está indo para a creche. E depois encontram um jeito de ficar com outras pessoas, que também não são educadores, têm outras funções, aproveita-se como é de confiança, então a gente deixa, mas não tem cultura, não tem conhecimento, não tem nada, mas é boa gente, boa pessoa, e deixa a criança, não está aprendendo, não está sendo estimulada. Então, aí a criança vai para outro ambiente, já interagindo com o que já está fora do lar, fora da família, que é a escola, que é a creche. A criança começa a receber como se fosse assim. O clima familiar, ela recebe algumas informações, aquilo que ela puder absorver, que está pronta para perceber, ela percebe. E o lado de cá é a mesma coisa. Quer dizer, quando ela sai, ainda não tem bem formado o clima familiar e já está entrando no clima regional, que eu chamo de nuvem regional, só para não ficar só com o clima, para ficar diferente um pouco. E a criança continua crescendo e os pais estão perdendo a vez de poder se atualizar sobre o filho que tem, quando não conversam com quem ficou e o que o filho fez, o que deixou de fazer, como se fosse assim: eu não estou presente, mas alguém me faça esse plantão. Se vocês observarem em filmes, vocês vão ver que babysitters americanas ficam com a criança, com a bolsa pronta, quando alguém entra, ela vai embora, não faz relatório sobre o filho, e o filho, a mãe chega ou quem chegar, recebe o filho ali feliz, porque ela está cheia de cargas atrasadas para poder, tipo, brincar ou matar saudades com a criança. O que está sendo formado nessa criança? Cadê a autoestima dela? Cadê o conhecimento? Cadê coisas? Esses ingredientes básicos que vão formar a personalidade de uma criança. Então, a fonte da educação já não é só a família, já está com o ingrediente do social através do que recebe na escola. A criança está crescendo. E aí os neurônios continuam fervilhando, até que muda a qualidade do fervilhar da sinapse, né? Trabalhando tudo, que é na puberdade. Então, a puberdade é animal, ela é instintiva, ela pertence à espécie humana. Estamos amadurecendo o nosso organismo para termos equipamentos para viver sozinhos lá fora. Equipamento sexual e inteligência para compreender o mundo abstrato. Então, tem uma mudança. As crianças, pela nuvem regional, elas têm acesso também à atmosfera global. Dados do mundo podem chegar para a criança, e se a criança estiver interessada e souber acessar. Então, de que material está sendo constituída essa criança hoje? Não tem um foco que fala assim: eu quero esse caminho. Não tem. É o que vier passa a ser dela. E os pais desconhecem o que os filhos têm. Porque os filhos às vezes sabem inglês, porque ela pôs uma escola bilíngue para aproveitar o tempo, porque eles não falam inglês. Vai chegar em casa e vai falar português. Um dos e-mails que eu respondi era de uma mãe que não acreditava em Deus e colocou a filha na escola católica e que praticava o catolicismo com missas e tudo. A menina tinha 3 anos de idade.
E como é que ela faria? Ela gosta dos tipos de educação. Quando começa a falar em Deus, ela já fica incomodada. Não é a crença dela. Como é que faz? Como se dissesse assim, materialmente falando, é um choque entre duas culturas, do clima familiar sem Deus e do mundo escolar que tem Deus. Que é raro acontecer isso, mas tem. Numa escola, por rituais, tem festas religiosas, cerimônias religiosas. Então, esse é o e-mail que eu recebi para mostrar que as crianças, elas estão tendo fontes diferentes para formar a sua pessoa. Porque nós somos formados em conhecimentos. Então, quando chega a puberdade, eles têm um equipamento não só físico, por exemplo, maturidade sexual, tanto quanto de abstrato, de poder perceber mais, abrir horizontes. E aí é que vem o tal da... Antigamente existia uma tal de adolescência. Eu digo antigamente por ser moderno, sabe? Porque a adolescência era um período que ele tinha independência, buscava independência da família para pertencer ao social. É um exercício. E nesse período ele tinha que se preparar para poder sustentabilidade no social. Continuar estudos, essas coisas. Hoje tem adolescente de 30 anos que vive em casa, maridando, namoridando, dando não sei o quê. Não quer casar. Empregos, ele não ganha o suficiente para ter a mordomia que tem, acha que não serve. Ele senta na frente da tela e quer ver o mundo passar na tela. Então as coisas ficaram bem diferentes. O pai não sabe o que fazer com um filho adolescente de 30 anos. Em compensação, um menino de 5 anos quer passear para a escola sozinho. Já estão ensaiando ir na casa de amigos. Festas antigamente era a formatura do 2º grau. Agora a formatura do 1º grau tem festa. Para viajarem sozinhos, 12 anos de idade. Que maturidade tem para isso? Tem empresas que servem de Cicerone, que pode ficar tranquilo, papai, que tudo que acontecer nós contamos para vocês. Viajam juntos e não sabem que rolou maconha lá. E as pessoas confiam, porque tem grupos, e mal sabem que os maiores educadores dos nossos filhos hoje são os grupos, e não são os professores nem os pais. Agora, os pais têm como perceber, porque eles vêm com piolhos para casa. Piolho se pega de aluno. A gente acha que o professor não tem piolho. O que a gente faz com o piolho que vem para casa? A gente combate. Agora, tem piolho comportamental. Xinga a mãe. A mãe fala, opa, não entendi. O que é isso? Não precisa bater no aluno de casa. Não se identificou um piolho, vamos combater o piolho. A famosa história, eu amo você, mas não aceito que você me chame desse jeito. Você é uma sem vergonha. Pronto, carimbamos, tem autorização para xingar nós sempre. Vai ser vergonha mesmo, eu falo, DDD. Agora, gosta de mim, mas não gosta que eu fale, então eu não falo. É diferente a forma de lidar com piolhos. Quando a gente olha, a gente fica com pena do filho que está com piolho. A gente fica com pena do piolho comportamental. Não faz parte de nós a maneira de se tratar desse jeito. Aqui em casa não é assim. Se não, o pai do amigo deixa ele fumar maconha, porque você não deixa. E fica grande, 10 anos de idade. Nem pudre é.
está votando grandeza. Aí chega a internet, proibição, 13 anos, idade mínima da internet, dos sites de relacionamento. Ainda que tem proibição, porque os programas de 18 anos, proibido para 18 anos. Sei lá, se você tiver menos de 18 anos, tem aquele aqui, um cantinho escondido, que você nem vê onde está. E clique aqui, está se me chamando. O livre-arbítrio está com quem? Está com quem está na frente da tela. Ele vai decidir o quê? Ah, eu não tenho 18 anos, só tenho 17, eu não vou entrar. Ficou louco? Então, o que acontece? A maior fonte de informação é também uma das coisas que está viciando o adolescente. E nesse ponto, se o iPad pegar o bebezinho, agora, com a possibilidade de entrar na internet, a adolescência que ele está vivendo tem muita semelhança com parte do funcionamento da internet. O que eu estou falando? Que na adolescente quer tratar todo mundo igual. Não quer respeitar a hierarquia, quando não quer ir embora, não nem falar tchau. O que a internet permite a ele? Ele faz o que ele quiser. Ele pode até inventar um personagem. Não tem limites. O limite é ele que escolhe. Pode falar qualquer língua, bota no tradutor. Não sabe alguma coisa, vai lá. Agora, o processador dessas informações é que não está sendo cuidado, porque tudo é instrumento de trabalho. Depende de quem usa. O mesmo carro depende do motorista. Aquele de má índole e aquele de boa índole. O carro fica diferente. Internet é a mesma coisa. Informações sobre drogas é a mesmíssima coisa. Então, ninguém chega em casa de repente, do nada inventa. Maconha não faz mal. Isso é um piolho. É uma ideia de piolho. Uma ideia que veio que não tem nada a ver com o que nós estamos conversando.